de casa. Foi definido por ordem de sorteio a ordem das entrevistas numa reunião realizada no dia 17 de agosto, aqui na sede da Rádio 98. E esse sorteio determinou que hoje fosse a vez do candidato Tarsirley do PT de ser entrevistado. Candidato, bem-vindo aqui ao Conexão, bom dia. Bem-vindo, Alan. Bom dia a todos os amigos e amigas da zona urbana e da zona rural e todos aqueles que nos acompanham através das ondas do rádio e das plataformas das redes sociais. Bom, só para explicar ao nosso ouvinte como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui no Conexão, serão 30 minutos, contando a partir da resposta do candidato, e ao final ele terá mais 2 minutos para as suas considerações finais, e vamos abordar aqui os temas importantes, a viabilidade técnica dos planos de governo e também abordar alguns temas polêmicos nas campanhas. Bom, candidato, seu tempo vai começar a contar, como eu disse, a partir da sua resposta. Eu começo perguntando ao senhor, o senhor tem um programa de governo chamado Busão da Comunidade. Eu queria que o senhor explicasse como vai funcionar a viabilidade técnica de implementar um programa desse porte aqui em Teófilo Otoni. Mais uma vez, bom dia, bem-vindo. Beleza, Alan, bom dia. Eu queria começar primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui fazendo essa sabatina com você. Essa que não é a primeira vez que eu sou sabatinado aqui na rádio e espero que não seja a última. A gente vai estar sempre à disposição para vir para cá dialogar, prestar contas do nosso trabalho e esclarecer qualquer tipo de dúvida que tiver com relação às nossas ações, às nossas atividades e aos nossos projetos. E queria agradecer de forma muito especial todos os nossos servidores da Prefeitura Municipal, todos os nossos companheiros da zona rural, enfim, agradecer toda a cidade que participou de forma muito ativa naquela grande carreata que a gente fez no domingo, que não foi para além dos carros que estavam presentes em grande número, a população nos abraçou em todos os bairros que a gente passou, a gente teve uma acolhida calorosa de nossa população. Então a todos vocês o meu muito obrigado e o bom dia para todos. Com relação à pergunta, esse é um programa, eu digo um dos principais programas desse plano de futuro, que a gente está chamando o nosso plano de governo de plano de futuro, porque foi um plano de governo construído a várias mãos. Foram mais de 20 reuniões nas comunidades urbanas e rurais, coordenadas pela nossa coordenação de campanha na pessoa da nossa querida Maria Helena Costa Salim, junto com a nossa equipe. E lá a gente acolheu as propostas da população, as ideias, os projetos e transformou nesse plano de futuro que foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral. E, voltando à pergunta, para não fugir do tema, o Busão da Comunidade, que é o Busão do Povo, em Minas Gerais, já são 23 cidades que o transporte público é gratuito e de qualidade. No Brasil, mais de 100. E isso começou com prefeituras do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo. E não tem muito segredo, não tem que inventar a roda. Nós temos o deputado federal Gilmar Tato, que hoje ocupa a assessoria de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Ele modelou, ele é responsável pelo marco legal da legislação federal com relação ao transporte gratuito. Então já tem leis, tem outras normativas tramitando também no Congresso e a partir do que a gente estudou de legislação vigente, é criado um Fundo Municipal do Transporte Público e através desse Fundo Municipal do Transporte Público, que é gerenciado, de forma tripartite, com a participação da classe empresarial, com a participação de usuários do transporte público e com a participação da Prefeitura Municipal, a gente capta recursos para esse fundo municipal e dentro da legislação trabalhista, todos os empresários da cidade que têm empregados registrados com carteira assinada são obrigados a disponibilizar o vale transporte para o funcionário. Então, se o ônibus vai ser de graça, esse valor destinado para o vale transporte ele tem que ser diretamente enviado para o fundo de transporte. Então não é de graça, candidato, porque para o usuário 6%. É de graça. Não, para o usuário, mas para o trabalhador não. Porque pensa comigo, se o trabalhador ele vai ter que ter o vale transporte, a obrigatoriedade, o empresário pode cobrar do trabalhador até 6%. Não, mas na legislação vigente não vai ter essa cobrança. Conforme a CLT pode cobrar até 6%. Isso já foi superado nos debates. Então seria eles por elas. Isso já foi superado nos debates a nível federal, no Senado, no Congresso, já foi superado. Essa cobrança do valor do salário do funcionário, do colaborador, ela não vai existir. O senhor falou que eram 100 prefeituras.
Só para o nosso ouvinte ter uma proporção disso, Sim. para se imaginar, são 96 prefeituras, um total de 2% de todas as prefeituras do Brasil. São 550, números arredondados, os municípios do Brasil. Só chegou até a citar a cidade de Ibirité para essa implementação, certo? É porque surgiu mais cidades que não estão no 90, depois desses 96 aí, teve outras atualizações. Não, esses números foram checados. A gente visitou, foram checados ontem à noite pela nossa equipe. Ituiutaba, Então, e tem cidades em implantação que ainda não estão nessa numeração. Só que mas que já estão rodando o transporte público gratuito. Só para o nosso ouvinte ter uma compreensão, o que os especialistas dessa área afirmam? Que para implementar um programa desse porte em qualquer município tem que ter um equilíbrio financeiro muito bom. As contas públicas do município devem estar muito boas em dias, e a partir dessa sobra, ou seja, um superávit do município, das contas públicas, é feita essa implementação, inclusive na cidade que o senhor cita no seu plano de governo, né, que é a cidade de Ibirité. Só que o senhor não leva em conta alguns pontos interessantes. Isso. Eu queria saber por que o senhor escolheu Ibirité para comparar. Tem Ibirité, a gente já visitou Ituiutaba, tem outras cidades de São Paulo. E isso, nossa equipe está fazendo uma análise criteriosa de todos os municípios que já implementaram, para a gente fazer uma adequação sociotécnica para a nossa cidade. Cada cidade tem um modelo diferente. Nenhuma cidade é igual à modelagem do transporte público e gratuito. É por isso que nós estamos concebendo qual vai ser a melhor modelagem para Teoflotone. Mas a população, os usuários, podem ficar tranquilos que não vai ter nenhum tipo de cobrança por parte de ninguém quando a gente implementar de forma plena o transporte público aqui em nossa cidade. Como eu disse, hoje a prefeitura já aporta, como eu disse, a prefeitura hoje já aporta um subsídio para subsidiar o transporte público na cidade. A gente tem garantias por parte do governo federal, através dessas legislações que já têm vigência, de aportes também do governo federal para o transporte público, e a outra parcela vai vir da classe empresarial que aderir ao projeto para poder subsidiar a operação do transporte público em nossa cidade. E por que a gente fala que vai ser gratuito? Porque o trabalhador, o agente de saúde, o idoso, que já é gratuito, mas a juventude, as mães que querem levar as crianças para a escola, vai ter oportunidade de usar mais o transporte público. Com isso a gente diminuir o número de carros nas vias, descongestionando o nosso trânsito. A gente protege também o meio ambiente a partir do momento que você incentiva formas de transporte coletivo, e a gente está preparado para dar esse salto para o futuro. Mas aí isso está contando com uma questão até que pode gerar... só não tem uma incerteza, só gera uma incerteza até econômica para o município, porque só vai contar com o apoio do empresário. Se o empresário optar por não aderir a esse programa, como é que você vai cumprir essa promessa de campanha? Todo projeto, ele começa no papel. Sim. Para você implementar um projeto, você tem que contar com a adesão de toda a sociedade. Mas e se não houver essa adesão, como você vai cumprir? Eu acredito, como que já tem mais de 100 cidades, você citou 96, mas nas nossas contas lá são mais de 100, a própria legislação federal, ela impõe, né? Ela obriga que a classe empresarial... Então o empresário vai ser obrigado a aderir ao programa. Já que o transporte público é de graça, ele não tem esse custo, ele vai poder aportar esse recurso no fundo municipal. Isso nós vamos ter que mandar uma lei para a Câmara. Não funciona assim, o prefeito quer... Uma imposição. Impõe, sim, claro. Através de todo um arranjo institucional que é feito, através de audiências públicas. A gente está falando de... Mas através de aparatos legais, o senhor vai impor para o empresário essa condição. A gente está falando de um pacto na cidade... que vai ter que envolver todo mundo, do usuário, à classe empresarial, a prefeitos, a deputados, ao governo federal, para a gente fazer esse sonho virar uma realidade. E como eu disse, a prefeitura já aporta um recurso para subsidiar o transporte no município. Não é na totalidade, mas é uma parte considerável. E aí, com essa pactuação entre os empresários, entre as entidades que representam o comércio aqui em Teoflotone, e com o apoio do nosso presidente Lula, eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir implementar esse transporte público. Até porque, o senhor citou a médio prazo... O senhor citou a questão da licitação. Até porque, só concluir o raciocínio, a médio prazo, para o empresariado, vai ser uma economia para ele também. Porque se hoje ele aporta um valor X, na hora que o sistema começar a ter viabilidade, esse aporte que ele teria que fazer todo mês para o colaborador dele, ele vai diminuir. Então nós vamos mostrar com cálculos, com números, que para a classe empresarial também é um fator econômico para ele, se ele aderir ao projeto. O senhor citou o valor que hoje o aporte é pago à empresa contratada e não licitada, porque a licitação ela deu deserta nas todas as suas realizações. Isso foi licitada no passado, né? Foi licitado em 2019, só fez uma licitação. Bem no passado. A licitação atual hoje, que está vigente, está é uma aberta concessão no portal da Prefeitura Municipal,
Ela Isso, é uma está em construção. valor de R$350 mil. Segundo números arredondados corrigidos, deveria ser R$850 mil, o que seria um valor bem alto. Só que só tem que levar em consideração também, quando a gente vai analisar essa situação, que se hoje, por exemplo, hoje, Teoflotone atende 15 mil pessoas diariamente. A Vale do Mucuri hoje atende 15 mil pessoas diariamente. 8 mil pagantes, 7 mil a prefeitura custeia. Se esse valor for gratuito, ele vai dobrar, triplicar, como aconteceu na cidade de Birité, como o senhor cita no seu plano de governo, cidade de Birité. Né? Você tem um post na rede social explicando como é que seria esse programa. Lá em Birité, inicialmente, os passageiros mensais eram de 170 mil e foram para 450 mil. Só que lá tem um ponto que Teoflotone não tem, que é a questão de tamanho da cidade. Lá, a densidade demográfica é de 2.350 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui são 42, ou seja, lá tem mais habitantes em menos território, aqui tem menos habitantes em mais território. Sem contar que a expansão da cidade aqui é bem maior, ou seja, aumenta o custo, aumenta toda essa questão. Aumenta o número de usuários, sabe por quê? Aumenta o número de usuários, a partir do momento também. que o transporte é gratuito, as pessoas que não andavam de ônibus começam a andar, as mães começam a levar as crianças na escola e voltar. Os pais começam a fazer outras atividades também, em vez de trabalhar de moto ou de bicicleta. Então o aporte vai ser maior. Vai trabalhar. Então o custeio é maior também. Não necessariamente é maior, porque como eu disse, a partir do momento que a gente faz essa pactuação e começa a trabalhar com uma gestão efetiva e eficaz, fica mais barato para todo mundo, inclusive para a prefeitura. Por isso nós estamos já fechando esses cálculos, essa memória de cálculo, para apresentar muito em breve, que eu tenho certeza que no período da transição ainda, se Deus assim nos permitir, a gente vai sair vitoriosos desse pleito eleitoral, porque é isso que é o sentimento da cidade, onde que a gente chega. Então nós não estamos falando, assim como a gente nunca fez, de implementar um projeto sem ter um estudo de viabilidade, sem ter uma modelagem, sem prototipar esse projeto. Então nós estamos preparados para dar esse salto para o futuro e com efetividade e de forma que tenha economia, não só para os bolsos das famílias, mas também para a nossa classe empresarial de Teoflotone. Vai ser bom para todo mundo.